Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso de número 32. Todos localizaram amém? Amém. Coisa boa. Escrita está assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por conta da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E se há de ser revestidos da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, agora trabalha, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saiam da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Amém, igreja do Senhor? Como de costume, não feche a sua Bíblia. Permaneça com ela aberta justamente no texto que lemos, para que você possa acompanhar a exposição. E na manhã de hoje, à luz dos versos, do texto e do contexto que lemos, eu gostaria de pensar um tema junto com a igreja, e o tema é esse: do velho homem ao novo, vivendo uma vida transformada em Cristo. Dentro dessa pericope, dentro desse contexto, do verso 17 ao 32, nessa seção do capítulo 4, o contraste que o apóstolo vai fazer é justamente esse: a velha natureza que é transformada para viver a nova natureza em Cristo Jesus. E a primeira divisão que eu gostaria de trabalhar, que vai do verso 17 ao verso de número 19, são verdades que todos nós, antes de sermos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, nós vivíamos. Todos nós caminhávamos nessas verdades que eu vou citar agora. Primeira verdade, que antes de ser chamado por Cristo, todo homem vive, ou viveu. A mente é ocupada com futilidades, sem propósito eterno. Antes de Cristo te chamar, te redimir, te salvar, te santificar, te justificar, você não tinha um propósito de vida visando a eternidade. Você vivia cada dia o seu dia. Você não tinha uma expectativa eterna, não tinha um sentido, um propósito eterno. Eu, quando andava longe do Senhor, me vi nessa situação. E enfrentei uma depressão terrível. Eu olhava para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e não tinha mais propósito de vida. Eu não tinha esperança no dia de amanhã.
Era um vazio gritante que havia dentro do meu peito, do meu coração. Eu vivia sem propósito. Eu não olhava no amanhã. Mas quando você é chamado por Cristo Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, com um chamado eficaz, e as vendas caem dos seus olhos, você entende que tem um porvir, que tem um futuro te esperando, te aguardando. E quando você se rende a essa vontade soberana de Deus e reconhece que Ele te chamou para um propósito eterno, você passa a ser feliz de verdade. Você passa a ter uma esperança de não viver só o hoje, mas entender que tem o amanhã, que tem uma eternidade. Você tem um propósito, e o seu propósito é a Nova Jerusalém. O ímpio não tem essa mentalidade, o ímpio não tem esse propósito de vida. Ele estabelece todo o seu propósito aqui, no já, no agora. Ele não pensa que tem um futuro eterno que ele vai enfrentar. Para aqueles que são chamados na presença de Deus, com a sua igreja, e para aqueles que não são chamados pelo Senhor, uma eternidade de sofrimento eterno. Então a primeira verdade é que quando vivíamos longe do Senhor é que a nossa mente era ocupada por futilidades, coisas momentâneas, esporádicas, circunstanciais. Coisas periféricas, sem propósito eterno. Segunda verdade, éramos incapazes de entender a verdade de Deus, cegos espirituais. Antes de Deus te chamar, te separar, quando você era o velho homem, a velha mulher, você tinha visão espiritual? Você tinha alguma noção espiritual? Eu entendo que zero. Eu compreendo que você não tinha uma visão espiritual da sua vida. Ou do evangelho. Ou do lado bom e do lado ruim. A mente é cauterizada. A terceira verdade, que é muito parecida com essa segunda verdade, éramos mortos espirituais separados de Deus. E ainda essa verdade, ela é claríssima na sociedade. Porque aqueles que não são chamados por Jesus Cristo, nosso Salvador, e vivem na luz, são automaticamente, segundo a Bíblia, filhos das trevas. Estão mortos espirituais. É que nem The Walking Dead, quem já assistiu? Um monte de zumbi andando para a rua, só o corpo está vivo, mas o espírito não tem mais. Éramos assim. E assim caminhávamos, porque estávamos longe e separados de Deus. Cegos espirituais, vivendo as nossas futilidades, sem um propósito eterno, separados de Deus e da sua família. A carcaça do corpo perambulando, mas o espírito morto, mortos em delitos. Essa é a terceira verdade. A quarta verdade, que uma pessoa separada de Deus, que o velho homem ainda vive, ele é incrédulo, uma vida de incredulidade. Quantos que me ouvem agora já não foram incrédulos? Não acreditavam na palavra de Deus? Alguns eram ateus. Tinham nojo e raiva de cristão? Ou você nunca conheceu uma pessoa que tinha nojo, era apático cristão? Eu conheci. Pessoas que não suportavam um cristão ou ouviam uma palavra de Deus ou um louvor. E muitos desses foram alcançados pela misericórdia e pela graça de Cristo Jesus. Mas ainda hoje, nós vemos que o homem sem Deus, o velho homem, ele é incrédulo. Ele não acredita em um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que redime o homem do pecado, que salva a alma desse homem, que transforma esse homem, que regenera esse homem. Um Deus soberano que nem o céu dos céus consegue conter a sua glória, que ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não aceita isso porque ele é incrédulo. Ele não acredita que ainda hoje esse Deus que operou no passado continua operando e pode curar, pode libertar, pode transformar vidas. E talvez muitos de nós que estamos aqui nessa manhã éramos assim. Debochávamos de crente, debochávamos de Deus, debochávamos do evangelho, debochávamos da palavra de Deus, porque éramos velhos homens, mortos em nossos delitos, éramos incrédulos. Assim é o status de um velho homem. Quinta verdade, que o velho homem que operava em nós vivia e ainda vive em muitos. Coração fechado para as coisas de Deus. Não aceitava ouvir pregação.
Vai ter uma reunião aqui em casa, que vai vir uns irmãos da igreja. Não, eu não quero participar, eu não quero nem isso na minha casa. Eu não quero esse povo na minha casa. O velho homem é assim. Não quer saber das coisas de Deus. Não tem atenção para as coisas de Deus. Sexta verdade que o velho homem ainda vive. Dominado por suas paixões imorais e cobiças. Quantos de nós que estávamos no mundo éramos desenfreados no sentido moral? Quantos de nós ainda no velho homem não se prostituíamos? E quantos ainda hoje não cometem isso? Mulheres que se deitam com um e com outro homem, homens que se deitam com um e outra mulher, entregam-se à sua imoralidade e à sua cobiça sexual, porque são velhos homens, não nasceram de novo, não entendem o propósito de Deus. Quantos de nós não vivemos essas realidades cruéis que o velho homem ainda vive nos dias de hoje? Veja o contraste que o apóstolo Paulo faz. E nessa primeira sessão, está muito claro que este estado espiritual são aqueles que vivem sem Cristo. E talvez alguns que estão aqui já viveram tudo isso. E muitos que não estão aqui estão vivendo isso agora, nesse momento. Sem propósito de vida, vivendo as suas futilidades. Cegos espirituais, mortos espirituais, vivem na incredulidade. O coração fechado para as coisas de Deus e dominado pela sua imoralidade e as suas cobiças e os seus desejos. Essa é a verdade do homem sem Deus. Essa era a verdade que nós se encontrávamos antes de sermos chamados por Jesus Cristo. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o pecado não é apenas comportamento errado, mas é uma condição da mente, do coração, que nos faz sensíveis, ou insensíveis, aliás, às coisas espirituais. Um homem que vive em pecado desenfreado, ele é insensível para as coisas espirituais, ele não quer saber disso. Ele não entende essa verdade, por isso que ele peca de forma desenfreada. E para ele está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Ele está sendo feliz naquilo que ele gosta de fazer. Mas agora nós vamos perceber do verso 20 ao 24 a transformação e o contraste ainda do velho homem para o novo homem. Meus irmãos, o cristão não pode viver como antes. Isso tudo que eu estou pregando é o antes de você ser cristão, porque a sua mente e o seu coração foram iluminados pela verdade. Quando a sua mente e o seu coração é iluminado pela verdade, tudo isso que eu acabei de pontuar, você não vive mais, você abandona. Esse era o antigo Wesley, esse era o antigo Ricardo, esse era o antigo homem que vivia quando não era iluminado pelo Espírito Santo e pela luz de Jesus Cristo. Agora dá uma olhada no contraste, que essa segunda sessão que eu quero trabalhar, que vai do 20 ao 24, que é a transformação pela verdade do Evangelho. Olha a transformação que o Evangelho traz para a vida de um homem e de uma mulher. O velho homem, ele vivia longe de Cristo, sem direção e sem propósito. Esse é o velho homem. O novo homem aprende de Cristo e tem ele, Jesus, como mestre e modelo de vida. Olha que coisa linda. Agora ele não anda mais sem propósito, ele tem um propósito, que ele aprendeu de Cristo, e ele tem Cristo como seu mestre, como seu modelo de vida. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Porque muitos irmãos em Cristo Jesus, depois da conversão, querem usar modelo de vida de homens falhos que pecam e erram. Isso é um erro. Você admirar e orar pela vida de um líder, não tem nada de errado nisso, mas você se espelhar 100% piamente só nele, aí tem um erro. Porque ele pode errar e ele vai errar porque ele é homem. O nosso modelo a seguir, o nosso exemplo a seguir é Cristo Jesus. Eu erro, eu falho, eu peco. Eu posso acabar te entristecendo e pode ser que eu vou te entristecer. E vou te decepcionar, assim como você também pode errar, me entristecer e falhar contra mim. Porque nós somos falhos.
Por isso que quando líderes famosos às vezes pecam e caem e o pecado vem à tona, é um escândalo geral, muitas pessoas caem junto. Porque estão firmadas e fixadas no líder e não em Cristo Jesus. O nosso modelo depois da conversão a seguir de vida é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é perfeito. Ele é o nosso modelo. Quando Paulo joga para o peito e fala, sejam meus imitadores, por que ele fala isso? Porque eu sou de Cristo. Ele vivia uma vida imitando Cristo. Então ele joga, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não joga para ser apenas dele. Ele continua a frase, eu sou de Cristo. Eu reverbero Cristo, então se eu estou reverberando Cristo, imite-me também, porque eu estou imitando a Cristo. Ele é o exemplo a ser seguido. Ele não vai decepcionar e frustrar ninguém. Líderes, eu, você, frustra pessoas. Porque somos falhos, somos pecadores. Nós somos, esse dia eu li uma frase, eu estava até comentando com a Aline. As pessoas me perguntam, você é crente? Sou, mas você erra, né? Sim. Eu sou uma caixinha cheia de problema que está sendo ajustada por Jesus. Jesus Cristo todo dia está nos ajustando, está nos dando graça, para que possamos buscar, caminhar na perfeição, para chegar, não chegamos ainda, à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. Então veja bem, o homem sem Deus andava sem propósito, e ele governa ele mesmo, mas nós, os nascidos de Deus, aprendemos de Cristo e temos Jesus como nosso mestre e modelo. Mais uma verdade, o homem sem Deus ouve mentiras do mundo e segue enganos e falsos desejos. Ele ouve as mentiras que são lançadas no mundo pelo príncipe desse mundo, o pai desse mundo no sentido espiritual, do maligno. Pessoas que não querem andar com Cristo. E eles têm isso como verdade e água viva da fonte. As mentiras jogadas no mundo afora. Porém, aqueles que são chamados por Cristo e nascem de novo, eles ouvem a voz de Cristo, recebem instruções na verdade do Evangelho. Irmãos, verdade para nós, absoluta de princípios e valores, é Bíblia Sagrada. Por isso que nós seguimos uma fé ortodoxa, não negociamos nossos valores e princípios. Não importa o que aconteça, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a última instância para o cristão. Não negociamos. Não importa o que aconteça nessa nação, nesse país, se vir decreto contra o que for, nós vai continuar com a Bíblia. Ah, mas fulano falou A, fulano falou B. Parece verdade, mas não. Se não tiver respaldo na Bíblia, não aceite como verdade pura. É curioso que, infelizmente, muitas pessoas dão mais valor e mais peso para a palavra de alguns líderes e boa parte falsos líderes, falsos profetas, do que para a Bíblia. Meus irmãos, o cabra pode ressuscitar morto. Se ele pregar fora da Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Ele pode operar o sinal que for. Se ele estiver fora da Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Não tem palavra de líder, de pastor, de pregador que é superior à palavra da Bíblia. Ela é a última instância. Quando essa verdade te governa, mais nada que vem de fora, que não é verdade bíblica, você vai engolir como o trigo da verdade. Você vai entender que é a palha do engano. E só o nascido de Deus consegue observar e entender essa verdade, e viver essa verdade. E receber essa verdade, porque o ímpio não consegue. Ele ainda é o velho homem. Ele ainda está morto nos seus delitos. O velho homem, ele é dominado por paixões que ilude e é escravizado. Quantos que estão aqui não eram escravizados por pecados quando estavam longe de Cristo? E dominado pelas suas paixões, não conseguia vencer a sua natureza e as suas paixões e seus desejos. Quantos? Quantas? Antes de ser alcançado por Cristo, todos, cada um naquilo que era mais propenso à sua natureza e à sua fraqueza, mas éramos dominados pelas nossas paixões, iludidos pelos nossos desejos e escravizados por eles.
Porque assim é um homem sem Deus. É um homem desenfreado. É um homem que não tem senso, ele peca. E quanto mais peca, mais quer pecar. E se vangloria às vezes do seu pecado e do seu erro. Porque como eu já anunciei, ele está cego espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Ele é um caminhão ladeira abaixo desenfreado, que perdeu o controle. E quando a batida acontecer, ela é grande, o estrago é total, é perca total, se não tiver um encontro com Cristo. O homem que vive sem Deus, ele é dominado pelas paixões, que ilude e é escravizado. Mas o homem que vive com Deus, que foi alcançado, ele rejeita a velha natureza, ele rompe com os pecados do passado. Olha a graça que Deus te deu de você romper com os pecados do passado, com os pecados de estimação que você tinha, que você acariciava. Hoje você consegue romper com eles. Deus te dá graça para você resistir a eles e vencer eles. Olha que coisa linda que você recebeu, que poder maravilhoso que você recebeu, que o ímpio não tem, que o ímpio não vive, que o homem que está na velha natureza não consegue dizer não para o pecado. Porque o pecado o escraviza e o domina, algema ele, subjuga ele, e ele não consegue correr dessa prática errada, ele não consegue viver sem essa prática errada. Mas por mais que você tenha desejos naturais de homens e mulheres, Deus te dá graça através de Cristo Jesus, do Espírito Santo que habita em você, para você subjugar e dizer não a esse erro e não a esse pecado e romper com o seu passado. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Que privilégio que você tem entre bilhões de pessoas. Deus te deu esse privilégio maravilhoso de não ser escravo do pecado, mas ser um escravo de Cristo. Quando Paulo fala que ele é escravo de Cristo, mesmo apóstolo, Rui Pereta, que aparece ali no texto original. Você sabe o que era o Rui Pereta, esse tipo de escravo que Paulo está falando? É em outro contexto. Era aquele escravo que andava no porão do navio, remando e remando e remando, para que o navio continue indo para frente, e ele trabalhava ali até morrer. Então a ideia ali de que Paulo fala, Rui Pereta, é aquele servo de Jesus Cristo que trabalha no reino, para que o reino continue avançando, e se importar morrer, ele vai continuar trabalhando. Esse é o servo escravo que nós temos que ser, trabalhar em prol do reino de Deus, e entregar a nossa vida pelo reino de Cristo Jesus. E só quem nasceu de novo, quem vive a nova natureza, consegue viver e exercer isso. Porque rompeu com os velhos pecados, consegue subjugar esses desejos, essas vontades e triunfar sobre eles, porque Cristo te deu essa graça. O velho homem, a mente dele é obscura, o coração endurecido, ele é insensível, ele é mau, ele é ruim. Não tem piedade, não tem empatia para com o próximo. Coração endurecido, a mente é entebrinecida. Não quer saber daquilo que é justo, daquilo que é injusto, ele não está nem aí para nada. Mas aquele que nasceu de novo, que tem a nova natureza, ele tem uma mente transformada pelo Espírito Santo. Seus pensamentos são alinhados com a vontade de Deus. E é curioso que por mais que nós nascemos de novo, ainda tem um Adão aqui dentro. Tem uma Eva aí dentro ainda. E eu sei que você é igualzinho eu. Às vezes dá vontade de meter a mão dentro da garganta, pegar esse Adão e jogar ele para bem longe. Quando você se pega pensando coisas que não era para você pensar, quando você faz coisas que não era para você fazer, você vê essa grande briga dentro de você. Mas ela consegue ser aplacada e dominada pelo Espírito Santo que reina e governa na sua vida. Mas ainda vem esses pensamentos torpes, errados. Mas veja que coisa linda, quando eles vêm, o Espírito Santo que habita dentro de você te faz entender que isso é errado. O que você faz? Nossa, por que eu estou pensando isso? Sai daqui em nome de Jesus, você repreende. E o ímpio, o que ele faz? Ele repreende? Não, ele abraça. E aí a concupiscência dos olhos e a soberba da alma faz ele colocar em prática aquele pecado, aquele pensamento que veio. Mas Deus te deu graça para você conseguir triunfar sobre isso e não ir pelo caminho do ímpio, porque você nasceu de novo, bendito seja o nome do Senhor. Isso é coisa linda. O velho homem, marcado pela corrupção e impureza e injustiça. Irmãos, qual é o senso de justiça do velho homem?
Eu vou citar um caso aqui que todo mundo sabe, até criança sabe o que está acontecendo no país. Tem um homem sentado em um tribunal com a caneta na mão, praticando toda a injustiça e todo mundo está vendo. Ele tem senso de justiça? Ele está sendo puro nas suas decisões? Nesse país corrupto que nós vivemos, de homens impuros, e são velhos homens, são pecadores, que governam eles, que governam todo o país. Aonde já se viu traficante, assassino, estrupador, é preso, fica 1 ano preso, e alguém que escreveu de batom uma estátua fica 14 anos preso. Tem justiça nisso? Você vê alguma justiça nisso? Não estou falando de lado político, não, eu estou falando de justiça e injustiça. Porque são homens injustos que não nasceram de novo, que estão julgando. Então não tem justiça, porque a justiça é torta, é errada. A balança do homem não é que nem a balança de Deus. Ela pende para o lado que o homem quer, com seus desejos depravados e profanos e impuros, e a sua justiça tola e torpe. Esses homens corruptos, aliás, injustos, eles podem escapar da justiça do homem, que ela é falha. Você pode pagar e burlar ela, mas eu quero ver quem vai escapar da espada do juízo de Deus. Eu quero ver quem vai escapar da espada do juízo de Deus, que você não compra, você não burla. Esse é o velho homem que é injusto, que é impuro, que é marcado pela corrupção. Mas nós que fomos chamados por essa graça maravilhosa, somos novos homens. Nós somos criados à imagem de Deus, refletindo a justiça, santidade e verdade. Você não é que nem esses. Você é criado à imagem de Deus e você reflete a justiça verdadeira, a santidade e a verdade. É para isso que Deus te chamou e te separou também. E você consegue viver isso. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que contraste entre o velho homem e o novo homem. O homem degenerado e o homem regenerado. A terceira sessão que nós vamos trabalhar, que vai do verso 25 ao verso de número 29, que agora é a evidência prática do novo homem. Agora é a praticidade, a ortopraxia. Nós saímos da mentira, de uma vida de mentira, para uma vida que nós somos verdadeiros. Quantos aqui não adoravam a mentirinha? De negar a verdade. De passar para trás, ser desonesto. Mas Deus, ao nos chamar para essa novidade de vida que é o Evangelho, que é o Reino, nós abandonamos toda a mentira e agora caminhamos na verdade de Deus. E buscamos ser verdadeiros. Aquele que roubava, desonesto, agora não rouba mais. Ele trabalha, ele é honesto e além de ser honesto, ele é generoso, porque ele trabalha, ganha o seu e com o seu se sustenta e ainda ajuda o próximo que está aí no contexto. Olha que coisa linda. Imagina um que defraudava, roubava, agora é chamado, é redimido, é justificado. Ele, além de não roubar mais, ele é honesto, ele ganha o seu dinheiro, ele trabalha, se sustenta, ele e a família dele ainda ajuda o próximo. Olha que coisa linda que o Evangelho faz. Olha que obra fantástica, que só o Evangelho e Jesus Cristo tem o poder de fazer na vida de um homem. Pensa comigo, irmãos. Imagina que coisa linda se nós vemos esses grandes corruptos do país, que cometeram roubos atrozes, escandalosos, que nós ficamos sabendo, serem chamados por Cristo Jesus e regenerados, e pararem de roubar, e passarem a ajudar a população e o povo. Isso pode acontecer, irmãos. Ele é o Deus que salva, nós cremos nisso. Amém. A diferença é o seguinte, vocês vão aceitar eles? Se eles se redimirem totalmente? Vocês vão receber eles como irmão em Cristo Jesus? Aí talvez encontramos a grande dificuldade, porque Cristo transforma, mas nós sempre ficaremos com o pezinho atrás, mas não é para acontecer isso. Se Cristo realmente transformou, salvou, justificou, nós devemos recebê-los no seio da igreja como irmãos em Cristo Jesus, como os nascidos de Deus, se os frutos dele foram frutos de arrependimento. Amém? Amém. E por isso também oramos, por todos, pela igreja, pelo próximo, por aqueles que estão em evidência, que estão lá porque Deus os colocaram.
Ainda do 25 ao 29, além de deixar a mentira e agora caminhar na verdade, de ser desonesto e ladrão, agora trabalha honestamente e é generoso. Agora não fala mais palavras torpes, mas as palavras que saem da boca do justificado são palavras que edificam. Quantos de nós não tínhamos a boca imunda, suja? A cada conversa era 10, 15 palavrões. Só falava coisa que não glorificava a Deus, não edificava a vida de ninguém, às vezes deixava as pessoas mais para baixo, às vezes era fofoca, às vezes era falando mal de outras pessoas, às vezes era praguejando outras pessoas. Mas você que foi chamado por Cristo Jesus, as palavras que saem dos seus lábios agora são palavras que edificam vidas. São palavras que podem transformar vidas. Porque você é um instrumento, uma ferramenta de Deus para a pregação do Evangelho, para o crescimento do reino de Jesus Cristo. E eu amo aquele texto. A boca fala do que o coração está cheio. Aí vem a pergunta: qual tem sido o tema principal das suas prosas e das suas conversas? Qual tem sido o tema principal das suas prosas e das suas conversas? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de Cristo, do Evangelho, qual vai ser o tema principal das suas conversas? Cristo, reino, Evangelho. Se o coração estiver cheio de inimizade, de rancor, de ira, de maldade, qual que será a prosa da sua conversa? Mas perceba que Cristo, com essa nova natureza que Ele nos deu, as nossas palavras não são mais torpes, não é mais boca suja, mas sim são palavras que edificam. São palavras que glorificam a Cristo. Ô, irmãos, se já tiver experiência de chegar em um lugar que ninguém te conhece, sabe que você é cristão, você não está nem com roupa de cristão. Isso daqui não é nem roupa de crente, né? Mas se popularizou como roupa de crente. Você chegou nesse ambiente só de conversar, de estar ali, o pessoal fala assim: você é diferente. Você é crente, né? Ah, mas como é que você sabe que eu sou crente? Dá para perceber, dá para sentir. O jeito que você fala, o jeito que você conversa, o jeito que você se porta. Se já aconteceu isso com você? Isso é coisa linda, é privilégio, eu sei que já aconteceu. Das pessoas saberem que você é crente sem você precisar falar que você é crente. Porque as suas palavras edificam vidas. As pessoas veem a diferença em você. Olha que maravilha que Cristo trouxe para a sua vida, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Antigamente o boca suja, que tinha mal palavreado, agora é aquele que fala de Jesus Cristo, aquele que é gostoso ter uma conversa, uma prosa com ele. Porque as conversas dele, o diálogo dele traz paz. Traz alegria, porque as pessoas conseguem ver reverberar através dele a paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento. Oh, privilégio, igreja! Isso é coisa linda que Cristo trouxe para nossas vidas, nós que nascemos de novo, porque outrora não éramos assim. Ou seja, o Evangelho muda a nossa vida no cotidiano, e isso é visível para todas as pessoas. Quando eu volto lá em São Paulo, na minha quebrada, na favela que eu morei, eu vim da favela. Muita gente não sabe, eu vim da quebrada. Aí eu saio andando na rua, lá vou todo ano com o João Gabriel. Aí eu chego para conversar com alguns amigos, aí não são crentes, falam assim: esse aí nasceu de novo, não é o mesmo cara não. Esse daí não é mais aquele rapaz que morava aqui não. Que andava louco aí para a rua, aí, com potes de cachaça, doido varrido aí, aprontando. O Evangelho, ele transforma, ele muda. Ele restaura a vida de pessoas. E quem conhecia fala: gente, o que aconteceu? Não tem explicação. Tem explicação, Jesus Cristo. Ele transformou essa vida, ele mudou essa vida. Ele deu um novo propósito para essa vida. Última sessão. O Espírito Santo guia a nossa comunhão. Vai do verso 30 ao 32. 3 verdades agora para se viver. Nós que fomos chamados do velho homem para a nova natureza. Somos um novo homem. O conselho agora para nós, aqui não é para ímpio não. Ó. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E às vezes com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito sério, muito importante. E é até um texto usado no mundo acadêmico
para rebater uma heresia dos TJ. Você sabe o que é TJ? Aqueles que batem na sua porta lá domingo, 9 horas da manhã. Não pega vocês porque vocês estão aqui, glória a Deus. Vocês estão aqui. Eles ensinam que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa. Não tem vida em si mesmo. É que nem uma lâmpada. Se você não ir no interruptor e acionar, ela não liga, ela está ali estática. Não tem vida em si mesmo. Mas o texto ele é contundente, não entristeçais o Espírito Santo. Só pode entristecer alguém que tem sentimento. Então o Espírito Santo de Deus ele tem sentimento, ele tem vontade. E nós entristecemos ele quando pecamos contra o Senhor. Quando nós somos desobedientes. Porque o fato de nós sermos regenerados e termos nascido de novo não quer dizer que ainda não temos vontades, evoluções e desejos e responsabilidades humanas a prestar contra Deus. E às vezes nós fracassamos, pecamos contra o Senhor e aí entristecemos o Espírito Santo de Deus. O conselho do apóstolo é: não entristeçais o Espírito Santo. É para nós, para os nascidos de Deus, para os salvos, para os crentes. Isso é uma ordenância para mim e para você. Mas eu sei que às vezes fracassamos. Mas Deus nos dá graça, Deus nos coloca de pé para continuar caminhando, para bater a poeira e caminhar para frente. Porque infelizmente ainda estamos presos nessa natureza até aquele grande dia. Eu sei que assim como eu, você também está doidinho para ser transformado, para Cristo voltar e tirar essa carcaça pecaminosa que nós ainda habitamos nela. Que coisa boa quando esse dia acontecer. Que maravilha, hein, Vanão? Nunca mais eu vou poder pecar contra você e te entristecer. Eu vou estar no corpo glorificado, você vai estar no corpo glorificado, nós estaremos na estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Mas até lá ainda nós vamos errar e infelizmente vamos entristecer, mas o conselho é para não entristecer. Lute com as forças que Cristo tem te dado para não entristecer o Espírito Santo. Essa é a ordenança do apóstolo. Olha aqui, ó, segunda verdade aqui que vai do verso 30 ao 32. Deixe toda amargura, toda ira, toda gritaria e blasfêmia de lado. Isso não faz mais parte de nós. Abandona isso. Bom, tem crente amargo? Eu já vi. Mas o conselho é para você não ser mais amargo. Aquela pessoa que está sempre rancorosa, nunca está bem. Nem parece que foi salvo. Sempre cara fechada. E a alegria de Cristo que invade e governa a alma? Não está governando ela? Não está governando ele? Não é para você ficar rindo aos quatro ventos. Na verdade era, né? Você recebeu uma boa notícia e foi salvo da eternidade de sofrimento. Mas tem muita pessoa que é muito amargurada. Meu irmão, por que ser amargurado? Você tem um propósito, a eternidade. O que traz amargura para a sua vida? Uma enfermidade, uma doença, um desemprego, uma falta de dinheiro? Isso é efêmero, é passageiro. Já que isso acaba, já que isso passa, você tem um propósito, a eternidade. Não fique amargurado, não. Ah, mas você não está passando o que eu estou passando. Não estou, mas Deus está te dando graça para você passar você aí. Fica amargurado, não. Entenda que você tem um propósito, que tem um porvir. Tem a Nova Jerusalém. Ela está logo ali te esperando. Que é o final de todos os nossos problemas. E tem muito cristão também que é irado, é nervosinho, é brabo. Quer resolver tudo no grito. Quando não, no tapa. Vocês dão risada, né? Vocês sabem que tem, né? Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, governa nós. Precisamos da temperança. E aí vem de novo o que eu falei, acho que no culto passado. Quando você for resolver problemas que com certeza vai causar ira, pense, o que Cristo faria no meu lugar? Será que ele agiria como eu quero agir, como eu vou agir, como eu agir? Só que nesse mesmo contexto ele fala para irar, mas não pecar. Faz parte da natureza a ira. Cristo irou, mas não pecou. Que Cristo tenha misericórdia, nos dê graça, para quando nós irarmos, não pecarmos. Porque é muito difícil, mas ele dá essa graça. Aqui, ó, gritaria. Tem gente que fica irada e grita, quer resolver tudo no grito. Mas aqui, a última palavrinha, blasfêmia. Ah, isso não tem no nosso meio, isso é muito pesado. Isso não tem no meio do povo de Deus. Será?
Eu me lembro que anos atrás, eu acompanhei um caso muito de perto. Uma moça cristã, escuta isso daqui. Ela ficou grávida. E, se eu não estou equivocado, quando a mulher fica grávida, parece que a pressão corporal sobe, pode dar, acho que é pré-eclâmpsia, alguma coisa assim. Tem um médico ali, acertei? Acertei, o médico confirmou. E ela não sabia que ela tinha um problema, uma veia na cabeça. Simplesmente ela desmaiou, estava normal, desmaiou. Foi para o hospital, ninguém entendia, ela acordou gritando minha cabeça. Ficou internada, aí descobriram que estourou um vaso no cérebro dela. Ela tinha essa má formação, por conta da temperatura do corpo, o cara da gravidez subiu e estourou. Ela é de família de cristãos, eu acompanhei muito de perto. E aí começou o pessoal a orar, todo mundo orando para Deus ter misericórdia, salvar a menina e o bebê. E enquanto ela estava no hospital, saiu uma profecia. Deus vai trazer ela e o bebê. Todo mundo confiando. A menina morreu. Conseguiram tirar o bebê foi para a incubadora, ficou lá. Nós velando o corpo da menina, só tinha crente, velório de crente. Eu não consegui ficar lá dentro. O povo blasfemando contra Deus. Crente, que Deus que é esse? Mas Deus não falou. Mas Deus não disse, e agora? Era óbvio que Deus não tinha falado nada. Foi emoção e profecia da carne. Enquanto nós velávamos a menina, o bebê também morreu. E eu vi uma ruma de crente blasfemando. Pessoas da igreja. Estava lá, todo final de semana, todo domingo lá. Blasfemando o nome do Senhor. Mas o conselho do apóstolo é que no nosso meio não haja blasfêmia. Isso não pode acontecer no nosso meio. Deixamos a amargura de lado, a ira de lado, a gritaria de lado e a blasfêmia de lado, porque isso é coisa do velho homem. E nós não somos mais o velho homem, nós nascemos de novo. A terceira verdade, que vai do verso 30 ao 32. Vivam com bondade, compaixão e perdão. Olha que coisa maravilhosa, nós somos convidados, chamados a viver uma vida de bondade, tendo compaixão do próximo, tendo compaixão do meu semelhante, e perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Esse é um dos maiores sinais que nós nascemos de novo. Mas olha, outra, você encontra um crente aí que tem dificuldade de perdoar. Uma vez eu ouvi isso, eu perguntei, reveja os seus princípios. Se você tem dificuldade de perdoar, será que tu nasceu de novo mesmo? Você todo dia pede o perdão de Deus. Se você se arrepender genuinamente, Deus te perdoa. Você não quer perdoar o seu próximo? Você está precisando ler uma parábola da Bíblia. Precisa de ler uma parábola que tem lá. Lembra da parábola? Um homem devia um salário impagável. Que nem se ele trabalhasse a vida inteira dele, conseguiria pagar. Rogou, recebeu perdão. Mas esse homem que estava devendo, que recebeu perdão, tinha alguém abaixo dele que devia para ele. Ele não perdoou. Ele recebeu perdão, mas não liberou perdão. Aquele que está lá em cima, lá, que era o mais poderosão, ficou sabendo e falou, joga ele no cárcere inferior. Então, meu irmão, perdoar não é uma possibilidade, é uma ordenança. Você deve perdoar o seu próximo, nós devemos perdoar uns aos outros. Mas ele pisou feio na bola comigo, independente, você deve perdoar o seu irmão. É uma ordenança. Todo dia você recebe o perdão do Salvador, da sua vida, e você peca e eu peco, todo dia nós pedimos perdão, e quando se arrependemos, ele nos perdoa. E por que não perdoar o próximo? Sabereis que são meus discípulos se amardes uns aos outros e perdoardes uns aos outros. Então o perdão e amar não é uma condição, é uma ordenança. Quem nasceu de novo ama o próximo. Quem nasceu de novo perdoa o próximo. Nós devemos perdoar uns aos outros e amar uns aos outros, meus irmãos. Essa ordenança é maravilhosa. Agora só me resta uma pergunta para fazer para a igreja.
Há algo em sua vida que ainda pertence ao velho homem? Tem algo na sua vida que ainda pertence ao velho homem? Se tem, entregue-se hoje a Cristo totalmente e seja revestido do novo homem. É uma manhã de orarmos, para que se houver alguma coisa desse velho homem em nós, Cristo arranque totalmente e lance para bem longe de mim e de você. Porque nós somos chamados a viver a novidade de vida e exercer tudo isso que está dentro desse contexto que eu preguei para você na manhã de hoje. Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você pode glorificar a Deus porque você é uma nova criatura e você nasceu de novo. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus que eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você que nasceu de novo e foi chamado para viver em novidade de vida. E recebeu o poder para dizer não para o pecado de estimação que você tinha do passado. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Santo Deus de glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te exaltamos e te glorificamos porque tu és tão generoso, Deus, tão bom. Ah, Senhor, como tu és maravilhoso. Nós não éramos merecedores, papai. Estávamos mortos, cegos espiritualmente. O Senhor, com a sua infinita graça, misericórdia e amor inexplicável, nos chamou, nos tirou das garras da perdição, do pecado, das garras de Satanás. Nos limpou da nossa imundícia. Ah, Deus, como éramos imundos, como éramos podres e depravados e imorais. O Senhor transformou a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. E o Senhor tem nos dado graça, Senhor Deus, para caminhar no caminho do Evangelho. Pai, nós te pedimos na manhã de hoje, se ainda há algo do velho homem que habita em nós, em o nome de Jesus, Deus, arranca isso, dai-nos graça, para passarmos por cima disso, Senhor Deus, e glorificar o seu nome. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para viver em uma família constituída de novos homens e novas mulheres que nasceram de novo, Deus, coisa linda, coisa boa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoa cada dia mais o meu irmão, a minha irmã, esse casamento, esse marido, essa esposa, esses filhos. Pai, abençoa a nossa igreja, a nossa comunidade, Senhor Deus, que possamos ser instrumento para a glória do seu nome, não só na cidade de Itapira, mas aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos mandar, Deus, que as pessoas possam ver que nós nascemos de novo, somos nova criatura, somos embaixadores da tua vontade, do teu reino, do teu evangelho, Deus, em o nome de Jesus, Pai. Que todas as bênçãos que o Senhor nos garantiu, alcançou, conquistou e decretou nos laços da cruz do Calvário, permaneça sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém.